O Corinthians não conseguiu abrir vantagem contra o Racing na Sul-Americana. E ele vai, talvez agora, para a sua semana mais importante no ano. E tem muitos temas para a gente abordar no vídeo. Estratégia, principalmente física, para esses próximos 3 jogos. Qual é a melhor? Porque tem uma briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E os resultados paralelos do Campeonato Brasileiro não estão ajudando. Precisamos falar de Yuri Alberto. Que temporada, que momento vive o Yuri Alberto? É outro Yuri Alberto. Precisamos falar sobre Ramon Dias, sobre o que ele fez durante o jogo ontem, a alteração que ele fez no primeiro tempo, e sobre um trecho da coletiva que me parece muito absurdo, mas assim, muito mesmo. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 250 mil inscritos por aqui. Hoje, uniformizado de aposta ganha, para falar para você aí das oportunidades para esse fim de semana. Vamos ter El Clássico na Espanha amanhã, vamos ter jogos importantes do Brasileirão todos, né, amanhã e segunda-feira, porque domingo tem segundo turno para as prefeituras aqui no Brasil. Então o QR Code na tela apresenta para você oportunidades muito legais de diversão com responsabilidade sempre, tá? Você que tem mais de 18 anos, clica no QR Code da AG. Resumo do jogo ontem, primeira coisa, bom jogo interessante, com momentos de trocação, de duas equipes que sabem o que fazer quando tem a bola, gostam de ter a bola. Achei o Racing uma equipe muito qualificada, vi um pouco do confronto contra o Atlético Paranaense, quando o Racing, inclusive, goleia no segundo jogo com muita facilidade lá dentro de Avejaneda, mas gostei do que vi. O Racing tem alguns jogadores bem interessantes, com qualidade, com condução de bola, com toques rápidos. Gostei muito do Juan Nardoni, para mim um dos melhores jogadores do time. Quinteiro, jogador que carrega muito bem a bola. Bom time do Racing. Em compensação, esses dois times têm algo em comum, algumas dificuldades defensivas. O Racing não se defende tão bem quanto ataca e o Corinthians tem as suas dificuldades notadas desde o início, né? O primeiro gol é um belíssimo toque por cobertura. A gente não pode deixar aqui de destacar a felicidade do Maxi Salas, de uma bola que vem longa, mas tem uma intervenção ruim do Kaká, uma tentativa de corte que acaba ajeitando para o Salas. E o Corinthians passa a se defender pior ainda depois da estratégia do Ramon Dias, de mudança, né? Quando ele foi obrigado a fazer uma alteração no primeiro tempo. Então, o Corinthians fez no primeiro tempo mais difícil. Não se abalar com um gol tomado aos 6 minutos, é um baque, né? Você tá dentro da tua casa, clima chuvoso, aquela pressão, você toma um gol por cobertura com 6 minutos, para desandar a maionese é 1-2. Não foi o caso. O Corinthians teve poder de reação, o Corinthians teve um ótimo entendimento no esquema inicial do 4-4-2 com o tal do losango que o Ramon Dias tanto gosta. A dupla Memphis e Yuri se entende muito bem nessa formação. E os 2 gols do Yuri Alberto, o primeiro gol é o Memphis atraindo 3 marcadores. Essa é uma das grandes vantagens de você ter um jogador com a qualidade do Memphis Depay. Os sistemas de marcação adversários se preocupam muito mais com ele. Então ele atrai 2, 3 marcadores e quando consegue perceber a marcação vindo, percebe o Yuri Alberto com espaço para receber dentro da área e a batida é maravilhosa do Yuri Alberto. E o segundo gol é uma outra bela batida de fora da área com potência, porque é uma batida distante do gol, ela é potente para chegar no gol e ela é muito precisa. E aí o chileno Arias, podia ter 2 dele no gol que não ia chegar, chute no canto do Yuri Alberto. E aqui eu queria fazer um capítulo especial para falar sobre Yuri Alberto e sobre Ramon Dias e segundo tempo eu falo na sequência. Não vou perder esse fio não. O Yuri Alberto chegou ontem ao seu 23º gol na temporada. É tranquilamente a mais goleadora temporada da carreira do Yuri Alberto. No Inter ele fez 19 gols na temporada 21. Tinha feito 15 na temporada passada, longe de ser uma temporada desprezível, mas ainda uma temporada de muitas críticas, ainda uma temporada onde o Yuri Alberto muitas vezes era escalado como um centroavante e essa claramente não é a melhor função dada ao Yuri Alberto dentro do campo. O Yuri Alberto é o segundo atacante, o Yuri Alberto é o atacante que precisa se movimentar, que precisa cair pelos lados do campo, que precisa vir fora da área e mais do que tudo isso, Yuri Alberto é um atacante que precisa de confiança. E essa tese, eu já vi muitos colegas defendendo, já vi o Renato Rodrigues na TNT Esportes falar sobre isso e concordo com ela inteiramente. Tanto que, lembrem-se que depois do Mano Menezes, quando chegou o Antônio Oliveira,
O tema sempre era esse. Quando o Yuri Alberto teve aquela leve melhora com o Antônio, poxa, a confiança. O Antônio Oliveira está fazendo um trabalho psicológico, um trabalho de resgatar o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto estava com a confiança no chão. Aquele episódio lá em São Bernardo com o Mano Menezes, ele é muito ilustrativo. Então, o Yuri Alberto é aquele cara, voltando à tese que alguns colegas defendem, que precisa estar com a cabeça muito boa para jogar, que precisa que a sua confiança não seja abalada no início do jogo. Porque, vamos lá, o gol do Corinthians sai, o gol de empate ontem, o gol do Racing sai aos 6, o do Corinthians sai aos 11, né? 10 ou 11? 11 minutos. Uma das primeiras participações do Yuri no jogo. Se aquela bola, ao invés de mandar na gaveta, ele manda na lua, isso já gera vira um efeito cascata, que vai gerando todo o impacto nos outros 80 minutos restantes do jogo. E aí é que entra a importância da psicologia, do trabalho mental. Eu não sei como isso é tocado no Corinthians, eu confesso que não tenho essa informação do que é feito lá dentro, se existe um departamento de psicologia estruturado e tal. Tem clube, tem jogador que vai pra coletiva, essa semana teve um mesmo, lá do Santos, que foi pra coletiva falar, não, o psicólogo é a gente mesmo, a gente não precisa. Que é uma tolice, que é uma bobagem. Gente que acha que a psicologia ela não é importante num esporte que cobra tanto, que exige tanto, que é tão cruel com avaliação, com cobrança, não é verdade? Mas tem gente que acha que isso é bobagem, tem gente que acha que isso é frescura. Tudo bem, né? E tem gente que mistura até aspecto religioso aí. Religião e ciência podem caminhar juntos. A fé e a psicologia, elas não se anulam, elas não entram em conflito, elas não entram em choque. Você pode usar de ferramentas espirituais e de ferramentas científicas, né? De uma terapia, de um trabalho, às vezes até com medicamentos, aí estamos falando de psiquiatras e de questões mais profundas também, mas você pode usar desses mecanismos ao mesmo tempo num tratamento, né? Um tratamento de fé e um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, eu vejo como uma perda de tempo o jogador de futebol que, não precisa. Eu lamento, eu vejo muitas vezes como estupidez mesmo, como ignorância. Mas como a gente está vivendo uma era que as pessoas têm muito orgulho de serem estúpidas, batem no peito, sou burrão mesmo, sou chucrão mesmo, então paciência, né? Eu lamento muito, de verdade. Então o Yuri Alberto é esse cara. Confiança tá lá em cima, tá no talo, ele vai te entregar, ele vai render. Porque tecnicamente, e esse é o grande ponto, e aqui tá um cara que foi muito duro nas críticas ao Yuri Alberto, então estou muito à vontade agora para elogiá-lo. O Yuri Alberto tem qualidade técnica. O Yuri Alberto nunca foi, desde a base, mostrou a sua qualidade como atacante. Ele nunca foi um atacante desprezível. Agora, havia momentos do Corinthians em que o Yuri Alberto, como dizem na bola, quebrava a bola. E esses momentos estão cada vez mais raros. É um Yuri Alberto cada vez mais preciso, ganhou um parceiro de peso, que é o Memphis, mas também em alguns momentos se entendendo com o Romero, no esquema com dois atacantes, no esquema com uma dupla, o Yuri Alberto tem rendido muito bem, seja o Memphis ou seja o Romero, evidentemente que a qualidade do Memphis é muito maior, e o que ele gera de preocupação na marcação adversária libera os espaços pro Yuri Alberto. Ele nunca foi um atacante desprezível, mas a cabeça estava tão zoada, que era bola na lua, era furada, era chute da bandeirinha de escanteio, eram uns negócios horrorosos. E isso acabou, pelo menos, acabou não, isso diminuiu grosseiramente para a felicidade do Corinthians e dele, Yuri Alberto, que consegue fazer a sua melhor temporada da carreira e pode até ser campeão pelo Corinthians nessa temporada. Está a 2 jogos disso, né? E aí, voltando pro jogo, pegando o fio de volta, aí veio aquele temporal do primeiro tempo. Já estava chovendo no início, mas a chuva foi aumentando, o gramado foi ficando mais encharcado e as duas equipes tiveram que se adaptar àquela nova condição, que é muito mais difícil, porque a bola vai prendendo um pouco mais, né? Então, para os jogadores de armação, para o Garro principalmente, você tem que ir ali mapeando o campo, é muito difícil. E entendendo onde é que está a parte mais seca do campo, onde é que a bola está agarrando menos, onde é que eu consigo circular um pouco mais, conduzir um pouco mais, achar um passe, mas ficou muito difícil o final do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, essa chuva diminui. Mas aí, o Corinthians já tinha um problema herdado do primeiro tempo. Eu quero falar sobre isso. Como o Corinthians piorou com a alteração do Ramon Dias. Importante dizer que não foi uma alteração pensada
projetada, desenhada pelo Ramon Dias, porque ele acabou perdendo o Martínez machucado na metade do primeiro tempo. E aí o que ele faz? Ele põe o Romero na ponta direita. Ele desfaz a dupla do Yuri com o Memphis. O Yuri vai lá para o lado esquerdo. Aí ele põe Charles e Carrilho presos um pouco mais na frente da defesa, só que o Corinthians perde poder de marcação no meio-campo. O Corinthians fica extremamente vulnerável no meio-campo. Por quê? Porque o Racing passou a ter mais presença, até mesmo numérica. Não é nem só presença de circulação de bola, de qualidade, não é nem só o sujeito que eu citei lá, que é bom de bola. Como é que é o nome dele? O Nardoni, Juan Nardoni. Não é? A questão não é só essa. Não é só o Martínez. Aliás, que golaço do Martínez, né, no segundo tempo. Como ele vem driblando, tabelando, me lembrou o Luiz Roberto driblando, tabelando, maravilhoso, grande Luiz Roberto, sou fã. Golaço, muito porque o Corinthians era um time vulnerável, passou a ser um time mais vulnerável do meio-campo a partir dessa mudança do Ramon Dias. E aí eu quero começar a falar do Ramon Dias. Então o segundo tempo é de um Corinthians apostando em contra-ataques até ali 25, 30 do segundo tempo. No final tem duas oportunidades ainda, uma com o Romero, uma com o Alex Santana, mas um Corinthians que perdeu força de meio campo, se contentou em sair com contra-ataques, sendo que quando o Corinthians tinha a bola no primeiro tempo, quando o Corinthians conseguia circular, fazer a pressão, ele era um time perigoso. E se mantivesse essa estratégia, talvez tivesse vencido o jogo ontem. Então, para mim, um erro do Ramon Dias. No momento em que a adversidade pintou, acho que o Ramon desprotegeu o meio-campo do Corinthians contra um adversário, sim, qualificado. O Racing é um bom time. Pega os times argentinos que nós estamos vendo aí, os argentinos, os uruguaios, tomando pau aí dos brasileiros. Pega o River. Pô, eu gostei muito mais de ver esse Racing jogar do que ver o River Plate. Pega o San Lorenzo, que o Galo eliminou também. Porque eu acho que vai eliminar o River Plate. Pega o San Lorenzo, compara com o Racing. O Racing é muito melhor, é evidente melhor. Então o Corinthians ficou sem ninguém na cabeça da área para marcar, muito espaço, um erro para mim do Ramon Dias, e o segundo erro eu vou falar daqui a pouco, que é na coletiva. Mas aí você tinha 5 caras no meio campo do Racing e o Corinthians com 3 atacantes. O Corinthians correu o risco de entregar o jogo pro Racing ontem. Correu o risco de perder o jogo e já praticamente perder a vaga ontem. Tá aberto? Claro. Tá aberto, ninguém tem vantagem. O confronto tá muito aberto. Mas se o Racing aqui já conseguiu muitas vezes propor o jogo, circular a bola, encontrar espaços, usar a qualidade dos seus jogadores, imagino que vai fazer lá em Avejaneda. Será um jogo ainda mais difícil pro Corinthians. E aí eu acho que o Ramon Dias vai ter que repensar essa estratégia defensiva, principalmente a proteção aos seus zagueiros. O Corinthians ainda é um time vulnerável, um time que até melhorou, para ser justo, até teve uma melhora do desempenho defensivo, mas tem sofrido algumas vezes. E o principal de tudo, o Corinthians ele mantém os jogos sempre num modo aleatório. Vou eu, vai você, porque o Corinthians não tem aquele controle. O Corinthians não é o time que pega em casa e fala assim, quem vai mandar no jogo sou eu, durante 90 minutos, ou durante a maior parte dos 90, né? Impossível você manter uma linearidade de ritmo durante 90 minutos, mas o Corinthians não consegue chegar e falar, eu fui, você pega a análise do jogo, eu fui o time dominante, eu fui melhor o tempo todo, eu ditei o ritmo do jogo praticamente o tempo todo, na maioria do tempo. Não, muitas vezes isso iguala com o adversário. Também é um ponto para semana que vem. Eu quero falar do Ramon, da fala sobre o Giovani, quero falar de estratégia também, porque essa semana que vem por aí para o Corinthians é muito importante. Eu acho que é a semana mais importante do ano para o Corinthians agora. Mas eu vou falar do Ramon logo. Eu vou falar do Ramon. Ontem, o Ramon não usou o Caetano, zagueiro, não usou o Matheus Araújo e o Giovani, um atacante que até entrou contra o Flamengo no domingo. Os 3 estão em processo de renovação de contrato com o Corinthians. Aí, na coletiva, perguntaram sobre isso pro Ramon Dias. O Ramon não falou dos 3. O Ramon, na resposta, ele menciona apenas o Giovani. E aí ele diz assim, por que você não escalou os 3? O que aconteceu? Essa decisão, né, de barrar os 3? Aí ele falou, olha, o Giovani, ele não falou dos outros 2. O Giovani não quer assinar renovação com o Corinthians. Palavras do Ramon Dias, tá?
olha, o Giovani não quer assinar, o Corinthians fez uma proposta, o empresário falou que não quer assinar, e eu acho que um jogador tem que ser grato ao clube, como tem outros aí que também não querem assinar. Aí ele cita indiretamente os outros dois. Eles têm que ser gratos pelo que o Corinthians deu a eles, e enquanto não tiver assinada a renovação, eles não vão jogar. O que eu penso disso? Eu acho gravíssima essa fala do Ramon Dias. Gravíssima. Veja bem, então quer dizer o seguinte, se você está num processo de renovação, não precisa ser jogador de futebol, não. Para qualquer situação. Um artista, um jornalista, um profissional liberal, um cara da área do TI, sei lá, qualquer lugar que trabalhe sob regime de contrato, né, pessoa jurídica e tal. Você tem ali uma negociação com o teu patrão para renovar. O teu contrato está acabando daqui a 3 meses, 6 meses, sei lá. E aí o teu patrão quer que você fique mais 3 anos. Só que num primeiro momento você não aceitou aquela renovação, você está discutindo ainda. Você não gostou dos valores, ou não gostou do tempo de contrato, ou está pensando em esperar para mapear o mercado e ver outras oportunidades. É um direito legítimo. Isso é uma negociação, isso não é uma imposição. E aí, enquanto você estiver nesse impasse, você não pode trabalhar, você vai ser olhado de outra forma, os olhares serão tortos para você, você vai ser considerado menos profissional, menos capaz, menos comprometido, menos grato, porque você, num primeiro momento, não assinou uma renovação, mas tem um vínculo em andamento, meu Deus do céu. Qual é a lógica dessa fala do Ramon Dias? O Arias, no Fluminense, também não aceitou a primeira proposta do clube de renovação contratual. Está jogando, fez gol em Fla-Flu recentemente, continua trabalhando, mostrando profissionalismo. E aí o Ramon Dias acha que essa é a melhor forma de conduzir a situação, mas o Ramon Dias acha que na situação de pressão, de perigo que o Corinthians vive, dá para abrir mão de 3 jogadores do elenco, de 3 opções, de 3 alternativas do elenco, na situação de jogar mais de uma competição, quando você precisa de elenco. Olha a sequência que o Corinthians vai ter agora: Cuiabá, Racing e Palmeiras. Sequência mais importante do ano. Cuiabá, confronto direto contra o rebaixamento. Racing pode te dar uma vaga numa final internacional. Palmeiras, não precisa explicar, é autoexplicativo. Seja qual for o contexto, ainda mais no contexto que o Corinthians vive. E no contexto do Palmeiras também, podendo ser campeão brasileiro e você poder tirar o teu rival da briga pelo título brasileiro, aí é tranquilo abrir mão de 3 caras, porque eles precisam ser gratos ao clube. Ora, não aceitar a primeira proposta de renovação é ingratidão. E mesmo que julguemos os 3 ingratos, o Giovani é o ingrato, porque não quer renovar, que coisa. Tá bom, joga até o final, cumpra o contrato até o final. Você quer outro exemplo? Gabigol está aí. O contrato acaba em dezembro, não teve as conversas de renovação com o Flamengo não avançaram. O que o Flamengo fez? Vai deixar o cara encostar? Não, vai jogar. Você ganha 3 pau por mês, amigão, você vai jogar. Vai jogar. Tá mal, tá muito mal. Mas aí é uma outra questão. Mas não vou escalar, porque, cara, que loucura. Além de tudo, isso também denota uma dificuldade de gerir pessoas, de gestão de elenco. E estamos ouvindo coisas vazarem de dentro do Corinthians. Porque o jornalista, como eu digo, o bom jornalista, não o jornalista pilantra, o bom recebe informações, tem fontes, apura, corre atrás, as coisas chegam. O mau jornalista inventa. Mais de um jornalista, porque não foi só um, mais de um inventar o que está saindo sobre relacionamento do vestiário, panela, preferência por A, por B, grupinhos, e o Ramon Dias e o Emiliano no centro disso tudo, o cara não vai tirar isso da bunda. Então, vem esse monte de informação logo depois da eliminação pro Flamengo, uma porrada de esqueleto saindo do armário. Aí 3 dias depois, 4 dias depois, o Ramon Dias dá essa declaração. Não dá. Não dá. Se fossem gringos, os 3 que estivessem vivendo esse impasse, o Ramon Dias falaria nesse tom? Eu não sei. No Vasco, o que a gente ouvia sobre o Ramon Dias era muito parecido com o que se ouve agora. Não, ele privilegia os gringos, a panela dos gringos, a galera dele, os cupincha dele, os brasileiros. O Ramon Dias resolve isso aí, ou os trabalhos dele vão ser minados daqui pra frente. Eu acho uma declaração muito infeliz. Joga o cara com a torcida, contra a torcida,
cara tem direito, não quer renovar, tá bom, não renova, não aceitou a primeira proposta, tá bom, não aceitou. A vida segue, vai jogando, você tem contrato, vai jogando. Ora, que loucura isso, gente. O que eu faria nos próximos 3 jogos, para fechar o vídeo, em termos de estratégia, para não esquecer nenhum tema proposto aqui? Cara, eu tenho dito sempre que nas Copas o Corinthians deveria ir com o que pode ir. Chega pra fisiologia e fala, quem é que tem um risco aí de acima de 70% de estourar, 60% de estourar? Fulano, fulano, fulano. Tá bom, tá fora, vou botar os outros. Só que até aqui, o Corinthians chegou na Sul-Americana, por exemplo, jogando com o time titular, ou muito próximo disso em vários jogos. Então agora que falta um jogo pra final, não creio que vá mudar a estratégia. Não creio. Eu acho que o Corinthians irá nesses próximos 3 jogos com tudo aquilo que ele puder ir de melhor em termos de peças. Eu acho. Acho complicado? Acho. O jogo de ontem já foi um jogo de gramado pesado, de exigência muito alta, de 2 equipes que atacam, né, que procuraram atacar quando tinham a bola. No segundo tempo, o Corinthians mais segurou um pouco para contra-ataque, mas no primeiro tempo o jogo foi mais trocado. O jogo da volta vai ser uma batalha. Palmeiras é um clássico que é o último dos 3 confrontos, então em tese você vai chegar para o jogo com o Palmeiras mais desgastado, porque você vai ter o desgaste acumulado desses jogos anteriores. Eu iria com força absolutamente máxima nos 2 jogos do Brasileiro e poupando quem tiver na conta de estourar na Argentina. Mas não é isso que o Corinthians vai fazer provavelmente, porque não foi isso que o Corinthians fez até agora. Continuo achando muito importante a Sul-Americana, vaga de Libertadores, grana, tudo que a gente sabe que a Sul-Americana representa, né? Agora, mais importante do que chegar à final do dia 23, mais importante do que levantar um título numa final contra o Cruzeiro, numa final contra o Lanús, é não cair no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é um clube que precisa prioritariamente pensar em títulos, quando as condições estão dadas para isso. Não é o caso. No momento, o Corinthians precisa pensar em não cair. Continuo achando isso, minha opinião não mudou. O que você pensa? Um combo de assuntos do Timão no vídeo de hoje. Deixa nos comentários, like se você ficou até o final. Excelente sexta, excelente fim de semana para todo mundo, abençoado. Espero que você tenha tido um ótimo almoço. Agora aquela repousada, ou aquela volta ao escritório, ou aquela sobremesinha que você está curtindo ainda, aproveita. Juízo, amanhã nos vemos. Tchau.